planeta, né, dos palcos do planeta, no momento de grande festividade, né, o brasileiro, todos os brasileiros lá comemorando a Copa do Mundo de 2002, e vem a notícia da saída do Chico, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né? Conta aí para nós. Nós temos vários registros de pessoas idôneas. O Divaldo tem seus registros da pleiade de espíritos, né, que deram suporte, porque o Chico, que foi inclusive intérprete de um livro de André Luiz, em que conta que Adelaide Câmara, que é a obreira da vida eterna, Adelaide Câmara, que era uma grande espírita, médium, ela não precisou da assistência de Bezerra para desligar os laços com o corpo, ela saiu sozinha e se apresentou a eles, que estavam em outro cômodo aguardando a desencarnação dela. Ela não precisou de nenhum espírito especializado para cortar os laços, ou desligar, desfazer esses laços com o corpo. Ela própria deu conta. Se uma Adelaide Câmara fez isso, vocês imaginem Chico Xavier. Então isso é estudo científico até da doutrina. Você vai, através dessa linha filosófica de abordagem, entendendo aquilo que os espíritos trouxeram, que é uma proposição até científica, a gente vai entendendo. Um gabarito moral daquilo, uma entrega daquela. Um espírito que saía do corpo e realizava obras por todo lado e voltava para o corpo. Assumia o corpo, embora a debilidade desse corpo. Que tocou o movimento espírita, que engrandeceu a obra espírita. Ele sai do corpo com tranquilidade. Ninguém entendeu direito porque que ele pediu 3 dias, de domingo até quarta, quando ele foi, então, sepultado. Mas o Chico, segundo registros espirituais, não só da nossa parte, de outros médiuns também idôneos, o próprio Divaldo nós já citamos aqui, existem outros que a gente poderia citar se fosse necessário, mas declinamos o nome, porque eles existem por aí, são muito sérios. O Chico esteve acompanhando todo o movimento do país em torno da sua desencarnação, ao lado dos grandes benfeitores que o sustentaram a vida inteira. Porque o Emmanuel não abandonou. Emmanuel esteve do seu lado. Bezerra e aquela pleiade do mais alto, naquela escalada. Maria foi o primeiro espírito a abraçar Chico no além, segundo a espiritualidade. E, obviamente, a gente não duvida do contato dele com Jesus, como foi narrado até por Joana de Ângeles. Nós sabemos que o Chico, em função dos seus méritos, se projetou fora de tempo e espaço. O Chico não tinha mais necessidade do planeta Terra. E a gente vai trazer um registro assim, com muito carinho, com muito respeito a todo mundo. Mas nós tivemos uma oportunidade, na quarta-feira em que Chico foi sepultado, de sair de corpo mental, e o Chico, sob a tutela de outros benfeitores como Emmanuel, ele nos fez projetar mentalmente e mostrou que ele alcançou Sírios, onde estão Lívia, Alcione, onde Maria Santíssima é um ser divino, maravilhoso, celestial. Muitas criaturas estão trabalhando em favor da Terra naquele ambiente. O Chico transcendeu a condição terrestre, mas está, por vontade própria, por gratidão, a serviço do Evangelho no nosso orbe. Mas ele tem ampla liberdade. Então, um espírito glorioso, que fez nesta encarnação a sua plena redenção, e está colaborando com muito respeito à obra. Nós, inclusive, temos aqui que fazer uma colocação muito importante. O Chico sempre reverenciou a obra espírita, sempre reverenciou os grandes nomes do espiritismo, os grandes médiuns. E existe uma onda que diz o seguinte, que com Chico Xavier nós temos tudo e não precisaríamos nem de Kardec. Mas isso não é uma estratégia da luz. Isso é uma informação meio duvidosa. Porque o Chico, como médium, trouxe o coroamento da obra, que seria a aplicação dela. Ele como instrumento e a obra revelando a aplicação da caridade. Mas a obra do Chico, com o Chico, sem a codificação, seria uma fantasia na cabeça da humanidade. Uma fantasia. Porque houve um trabalho do Espírito de Verdade, utilizando a contribuição de Allan Kardec, a estratificação, que estabelece o quê? Uma cadeia harmônica e lógica do homem até Deus. Sem o trabalho científico-filosófico de consequências morais da codificação, a obra de Chico seria inviável para o mundo, porque ela é o coroamento.
Há pouco tempo tivemos uma mensagem de André Luiz, uma reunião da Arnaldo Rocha, que a gente tem a alegria de participar, e o André Luiz trouxe uma mensagem brilhante em que ele dizia que das raízes até o apogeu do tronco, nós temos a codificação na interação com o mundo, utilizando ciência e filosofia, que é a parte pertinente aos humanos. Para que a seiva que vem das experiências terrestres sustentando esse tronco pudesse captar com a copa aquilo que é divino. E o coroamento, os desdobramentos dos galhos, da produção, das flores, dos frutos, isso foi feito por Chico e por outros. Essa imagem para nós é perfeita. Sem essa estrutura, essa ramaria linda e produtiva não poderia existir. Seria uma fantasia. Porque nós tivemos muitos médiuns trabalhando sozinhos e é espiritualismo. E se equivoca. Kardec é uma segurança para todos nós. Não porque é obra dele, é obra do Espírito de Verdade. E a obra do Espírito de Verdade é o futuro. Nunca está desatualizada. Kardec foi o organizador. Foi aquele sem se invulgar para perguntar, para criar os links. E o Chico tira o chapéu. Respeita e desdobra. E nós temos esse coroamento lindo. É uma obra completa. Que possamos aproveitar e nos deixar levar, como Chico renunciou e se deixou levar pela vontade de Deus. Ao grande trabalhador, o nosso tributo de gratidão e profundo respeito, porque ele é uma luz nesse caminho. Então nós devemos muito aos grandes trabalhadores do Espiritismo. E é esse coroamento de luz pela mediunidade. É o apóstolo da mediunidade, na boa definição de nosso querido Divaldo. Wagner, realmente uma entrevista sobre o Chico Xavier, ela tem que ser mais longa, né? Com tantas coisas maravilhosas para se dizer. Você nos ajudou bastante aqui com tantas elucidações, mas mesmo assim, antes da gente terminar, nós gostaríamos que você desse uma palavra final e fica aqui antecipadamente a nossa gratidão pela sua participação mais uma vez. Nós temos a própria figura do Chico como uma grande mensagem, porque nós vamos estudar a doutrina e precisamos estudá-la porque o Espiritismo é uma questão de desenvolver o bom senso, o senso moral. Nós precisamos muito de discernimento, porque nós temos que analisar através dos fatos e compor o quadro para a nossa entrega ser inteira, sem hesitações, dentro da chamada fé raciocinada. E o Chico é aquele que se submeteu aos critérios, é aquele que caminhou com disciplina, é aquele que buscou lealdade, é aquele que não comercializou seus dons, que não fez propaganda de si mesmo, que não apresentou nenhuma presunção de ser isso ou aquilo, a mais do que ninguém. Ele sempre se colocou na condição do companheiro que está ombreando com os outros, embora suas credenciais. Ele era um fenômeno em função da mediunidade, em função da sua entrega. E todos nós que estamos no campo operacional da doutrina espírita, precisamos ter isso em mente. O Chico detestava a idolatria, privilégios. Nós precisamos entender o Chico como grande companheiro que deu um exemplo de luz e amor, de abnegação e respeito, de fidelidade à obra kardeciana e ao Evangelho de Jesus. Se isso estiver em pauta, nós fazemos o resto, porque é preciso usar aquilo que o Chico fez e entender que não existe o processo da osmose no que diz respeito à virtude, à vivência. Nós precisamos fazer a nossa parte. É mirar no exemplo dele e seguir dando os nossos passos, construindo com segurança e simplicidade, porque Deus é misericordioso. Da mesma forma que o Chico disse ter recebido uma enxertia do que é infinitamente melhor, e ele se comparava com alguma coisa muito ruim, nós também receberemos. Nós todos podemos, mas é preciso apresentar o coração puro. E fica o último registro. O Arnaldo contou pra gente que o Chico falou para ele assim um dia: Naldinho, quando um médium entra para o trabalho do Cristo e ele entrega o coração, tudo é possível. Então a gente fecha com essa reflexão. A gente entrega o coração limpo. O resto é com Deus. Que o Senhor nos abençoe, muita paz para os nossos companheiros internautas. Que o Chico, com a sua luz, possa nos inspirar cada vez mais a ser bons espíritas,